Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, o nosso Deus. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento nosso resumo Escola Bíblica Dominical. O título dessa semana é Perseverando na Fé, a lição do dia 17 de dezembro. Quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube a se inscrever, digitando lá paulo.delagnese. Vou soletrar para que você possa entender certinho. P-A-U-L-O-D-E-L-A-N-H-E-Z de zebra e E no final. paulo.delagnese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor, se inscrevendo, curtindo, dando um link no nosso canal do YouTube e também compartilhando com seus amigos no Facebook, no Instagram, no Twitter, também no WhatsApp com os seus contatos. Assim você nos ajuda a levar a palavra do Senhor através dos meios de comunicação. Vamos à nossa leitura diária. Gálatas 6, 9 e 10. Perseverando em fazer o bem. Tiago 1, 2, 4. Quanto à perseverança, amadurece a nossa caminhada de fé. Filipenses 3, 13 e 14. Mantendo os olhos fixos em Cristo. Marcos 13, 13. A promessa para quem perseverar até o fim. Apocalipse 3, 11. Guardando o que tem para que ninguém roube a sua coroa. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Consolando o coração durante a caminhada da fé. E o nosso textuário, do dia está baseado em Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Verdade prática. A vida cristã exige que perseverança, coragem e determinação há uma gloriosa promessa para quem perseverar até o fim. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em 2 Timóteo 4, 6 e 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amarem, a sua vinda. Temos aqui uma palavra do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo que ele havia combatido o bom combate, que ele havia guardado a fé e que o seu tempo de partida estava próximo, e que o justo juiz lhe daria a coroa que estava reservada no céu, não só a ele, mas como todos aqueles que amassem a vinda do Senhor e que também perseverassem até o fim. Então, isto também remonta a mim e a você que está aqui nos ouvindo no nosso canal do YouTube. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Você não está salvo. Estamos aqui num processo aguardando, e perseverando por essa promessa, até irmos ao encontro do Senhor. Mas logo mais vamos explicar com mais detalhes sobre estar salvo ou não salvo, que é a grande confusão que tem se levantado hoje no meio evangélico, inclusive no meio pentecostal, onde algumas pessoas têm deixado a sua mente ser dominada por Satanás e têm desvirtuado a verdade da palavra do Senhor. Interagindo com o professor, somos gratos a Deus por nossa salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Agora, como filhos de Deus, precisamos perseverar, fiéis até o fim. Devemos buscar a Deus, rejeitar o pecado e resistir à apostasia, que é uma transgressão irrestrita, capaz de levar
a pessoa a um estado de cauterização da mente, tornando-a insensível à voz do Espírito Santo, sendo, portanto, um caminho sem volta. Então, nós temos que ser grato à nossa salvação, né, mediante a fé em Jesus, e devemos perseverar na nossa fé e tomarmos cuidado para que a nossa mente não seja enganada por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, como tem acontecido, né, nos dias de hoje, né, e como aconteceu e sempre aconteceu em toda a história, né, pessoas que acham que sabem demais, né, pessoas que acham até que têm um nível intelectual, e alguns até têm, porque eu conheço alguns que dominava a Bíblia, né, tinha um conhecimento espetacular, prega e pregava assim maravilhosamente, mas deixou que a sua mente fosse enganada por Satanás e desvirtuou hoje da verdade, e hoje prega uma mentira e crê numa mentira sobre a salvação, né? Dizendo aí, por aí, que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí é uma grande besteira, isso aí é desvalorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque se eu já estou salvo, Cristo não precisava ter morrido, né? Se você já está salvo, Cristo morreu em vão, como eu disse esses dias no Facebook, né? Infelizmente, acreditar na doutrina da predestinação como um meio de salvo para sempre de uns e outros não, é negar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Introdução. A Bíblia nos revela a salvação em Cristo e a confirmação desse bem precioso por intermédio da testificação do Espírito Santo. Romanos 8,16. A consequência dessa realidade espiritual é desfrutarmos de uma imensa alegria que só o salvo pode obter, enquanto peregrinam como testemunhas de Cristo nesta vida. Entretanto, convém alertar que as Escrituras mostram a possibilidade de se perder a salvação em caso de apostasia da fé em Cristo. Por isso, o crente deve perseverar na fé. E a Escritura é muito clara nisso, né? Que corremos o risco de perder a nossa salvação. Um dos textos que lemos da semana diz que devemos guardar a coroa para que ninguém nos roube. Por que guardar? Se já está salvo. Então, há de se parar e pensar no que está dizendo esse versículo. Se é necessário guardar, é porque há a possibilidade de perder. E esta coroa é a coroa da salvação. Se há a possibilidade de perder, então essa historinha de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, é historinha de carochinha. Acreditar que uma vez salvo, salvo para sempre, é a mesma coisa que acreditar no folclore brasileiro. Lobisomem, saci pererê, mula sem cabeça. Acreditar na doutrina da predestinação, uma vez salvo para sempre, é negar o sacrifício de Cristo. É dizer que Cristo morreu em vão. É dizer que o Espírito Santo está aqui há quase 2000 anos em vão. Por quê? Se você já está salvo, não precisava nada disso. Se você já nasceu predestinado para a salvação, como eles querem, se você já foi escolhido para a salvação, como eles ensinam, por que que Deus enviou o seu Filho? Porque fez Jesus passar por um sacrifício terrível de morte, de cruz, de ser humilhado, chicoteado, pregado, se o homem já havia sido escolhido para ser salvo. Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, se você acredita na doutrina da predestinação como meio de salvação, Cristo morreu em vão. E eu vou repetir isso várias vezes hoje. Cristo morreu em vão na cruz do Calvário para quem acredita na doutrina da predestinação. A perseverança bíblica. Primeiro tópico, conceito bíblico de perseverança. Perseverar remonta à ideia de permanecer, resistir em nosso caso, não desistir da fé cristã em tempos de tentação, aflição, angústia, provação e perseguição. Nosso desafio, mesmo vivendo
tais dificuldades é mantermos-nos inflexíveis e firmes na fé em Cristo, esperando pacientemente nele em tudo. É uma capacidade divina para resistir aos dias maus. Efésios 6,13. Então, conceito bíblico de perseverança é realmente não redar o pé. É realmente continuar firme no propósito a qual foi chamado. É realmente confiar inteiramente no sacrifício de Cristo, na salvação que obtemos mediante a cruz do Calvário, mediante a morte de Cristo e ressurreição, é acreditarmos que ele virá para buscar a sua igreja, para nos arrebatar, para nos levar ao céu. Provisão divina e cooperação humana, parte 2 do tópico 1. A ideia popular de que, uma vez salvo, salvo para sempre, não tem amparo concreto nas Escrituras, pois se fosse assim, não haveria necessidade de esforço e disciplina para uma vida de santidade, frente às tentações e às provações, o que atestaria contrariedade à bondade de Deus em conceder aos seres humanos o livre-arbítrio. Salmo 25:12, Provérbios 3:21, Marcos 13:22. Assim, a perseverança da vida cristã é iniciada e garantida em Cristo, Filipenses 1:6, com o auxílio do Espírito Santo, João 14:26, Lucas 11:13, Romanos 8:26, justamente com a cooperação e a sujeição do crente ao senhorio de nosso Senhor. 2 Pedro 1:10, Tiago 4:7-10. Então, a doutrina da predestinação como uma vez salvo, salvo para sempre, ela não tem um parâmetro, como diz o autor aqui, concreto nas Escrituras. Por que diz que não tem um parâmetro concreto? Porque você até vê a palavra predestinação, mas qual o sentido dessa palavra predestinação que você encontra na Bíblia sobre alguns profetas, também no livro de Romanos, no livro de Efésios, né? E algumas outras passagens paralelas. É o sentido de escolha para uma obra específica, escolhido, mas que dentro dessa escolha, eu e você, ou aquela pessoa que é escolhida, temos o direito do livre-arbítrio, ou seja, o direito de escolha, o direito de aceitarmos ou não aceitarmos. Nunca você verá na Bíblia a palavra predestinação com o conceito de salvação independente de qualquer coisa que venha acontecer. Porque o grande erro dessas pessoas que deixam a sua mente ser enganada pelo diabo, enganada por Satanás, é acreditar que uma vez salvo, salvo para sempre. E dizerem, né, terem o cabimento de abrirem a sua boca para falar que Deus escolheu alguns para salvação e outros não. Então, o Deus da predestinação, ele é um Deus injusto. Ele não é um Deus amoroso. Porque o Deus amoroso que eu conheço é o Deus do Evangelho de João, capítulo 3:16, que Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a determinação da salvação é crer em Jesus e não uma escolha de Deus. Então, você que acha bonitinho a doutrina da predestinação, ou você que tem recebido ensinamento dessa heresia diabólica e agora está vendo o nosso vídeo no canal do YouTube, recorra agora imediatamente à cruz do Calvário, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pelas besteiras que você falou, peça perdão pelas blasfêmias que você disse e se arrependa dos seus pecados, conserve a sua fé, aceite Jesus novamente, né? Para que o Espírito Santo possa entrar na sua mente, na sua cabeça e tirar todas essas besteiras, todas essas heresias que foi impregnada na sua vida. Porque predestinação na Bíblia é predestinado para uma obra, não para salvação. É lamentável
que pessoas que se dizem pastores, pessoas que se dizem pregadores, pessoas que se dizem conhecedores da Bíblia, estejam ensinando essa doutrina diabólica, estejam ensinando essa mentira de Satanás. Vamos ver o significado de perseverar. Perseverança, constância, tenacidade, capacitação que o crente recebe através do Espírito Santo para permanecer fiel até a vinda de Cristo Jesus. No grego, o termo serve para ilustrar a coragem demonstrada pelo soldado em plena batalha. Perseverança é a virtude veronil que só os filhos de Deus podem ter. Então, perseverar, é algo que Deus capacitou os seus filhos, seus servos, aqueles que crêem no seu nome. O perigo da apostasia, parte 2, conceituando a apostasia. Apostasia, do grego apostase, que significa afastamento, remonta ao abandono premeditado e consciente da fé cristã. É negar, renunciar e distorcer propositamente o ensino das Escrituras sagrada. A palavra de Deus revela que o início da apostasia tem a ver com a obediência aos espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, ensinada por homens mentirosos. 1 Timóteo 4:1 foi o que Paulo disse. As pessoas que se apostatam da fé são pessoas que deixam sua mente ser dominada por espíritos mentirosos e enganadores, de homens que distorcem a palavra de Deus. Ou que distorcem o conteúdo do ensino bíblico, como está aqui, negando a pessoa ou a obra de Cristo. Judas, versículo 4, 2 Coríntios 11, 13 e 14, 2 Pedro 2:1. Aqui é importante não confundirmos apostasia com pecado acidental. Neste, o crente ainda pode alcançar graça e misericórdia de Deus, confessando e deixando. Provérbios 28, 13, 1 João 2, 1 e 2. Aquela é decisão deliberada e premeditada, sendo impossível voltar atrás. Hebreus 6, 4, 10, 26 e 27. Então, o conceito de apostasia é de alguém, que premeditadamente abandona a fé verdadeira. Alguém que antes conhecia a verdade e passa a negá-la. Alguém que antes até foi batizado no Espírito Santo e hoje nega o Espírito Santo. Hoje nega o falar em língua. Aquele que antes acreditava que Deus escolhe a todos que querem vir até Ele para a salvação e hoje ensina que alguns são salvos e outros não. Isso é apostasia. Isso é negar a fé. E se não se arrepender, eu, pastor Paulo Delagnese, falo sem medo de errar. Você corre o grande risco de ficar no arrebatamento da igreja. Você corre o grande risco de perder a coroa da salvação. Porque você está ensinando heresia. Você está ensinando as pessoas a apostatar-se da fé. E Deus o julgará pelas suas palavras e atitude. A prática da apostasia, o inimigo das nossas vidas, juntamente com as hostes espirituais da maldade, deseja pelejar contra nós. Efésios 6:12. Entretanto, a prática do pecado é uma responsabilidade pessoal e intransferível do indivíduo. Ezequiel 18, 4, 20. Romanos também 6, 23. Nesse sentido, a apostasia sempre será praticada de maneira consciente, deliberada e voluntária. Veja alguns exemplos de apostasia nas Escrituras. Rejeição consciente e voluntária à obra de Cristo. João 13, 25, 27. Pecado voluntário consciente e maldoso. Atos 5, 3 e 5, 8, 20. Ensinos de doutrinas heréticas. 2 Pedro 2, 1. Esses são alguns exemplos da prática da apostasia que pessoas fazem e praticam contra o Espírito Santo, contra a doutrina da salvação, contra a fé
e contra o sacrifício de Cristo. Deliberadamente, mesmo conhecendo a verdade, essas pessoas negam a verdade e pregam uma mentira. O que significa apostasia em termos mais apropriados? Apostasia, um abandono ou deserção da fé. Embora a palavra grega seja usada apenas 2 vezes no Novo Testamento, Atos 21 e 21 e 2 Tessalonicenses 2:3, era encontrada na tradução dos 70 várias vezes, como em Josué 22:22, para expressar a rebelião do povo de Deus, e em 2 Crônica 29:19, em que vasos santificados no templo foram lançados fora. Então, a palavra apostasia no Novo Testamento apenas 2 vezes, mas dentro da tradução dos 70, ela se faz mais familiarizada em outras passagens bíblicas, mostrando que o povo se havia apostatado da fé. Seguros em Cristo, parte 3. Cristo garante a salvação. Embora haja a possibilidade de o crente apostatar-se da fé, a fidelidade de Cristo nos garante a certeza de sermos conservados irrepreensíveis até a sua vinda. Judas, versículo 1, 1 Tessalonicenses 5, 23, 24. Podemos nos sentir seguros em Cristo, pois Ele tem poder de nos manter livre de tropeço. Judas, versículo 24. A oração sacerdotal de Jesus revela muito dessa segurança. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Então aqui, Jesus nos garante a salvação se permanecermos fiéis, porque dentro desse versículo há um grande erro também da doutrina da predestinação, onde eles dizem que Deus escolheu alguns que nunca perderá a salvação, e outros não. Só que não é isso que esse texto quer dizer. Basta que você leia e interprete, dentro da hermenêutica. Por quê? Um texto sem contexto se torna pretexto. E é exatamente o que esse texto tem se tornado na boca daqueles que ensinam a doutrina herética, mentirosa e diabólica da predestinação, como uma vez salvo, salvo para sempre. Alegria da salvação, parte 2 do tópico 3. Uma das maravilhosas consequências que alcançamos quando aceitamos a Cristo é a alegria da salvação. Salmo 51, 12, Isaías 12, 13, 3, Lucas 15, 22, 25 e 32. Agora, não temos mais o peso da culpa e da condenação, pois somos aceitos e amados por Deus. Assim, o efeito prático disso é vivermos uma vida cheia de alegria. Lucas 10, 20. Então, a alegria da salvação, ela nos proporciona esse alívio do pecado e nos proporciona a alegria de uma pessoa que encontrou o caminho da verdade, de uma pessoa que encontrou Cristo e foi liberto e perdoado dos seus pecados, porque os confessou diante do Senhor, e faz e permanece todos os dias nessa mesma fé. A certeza da vida eterna, parte 3 do tópico 3. O nosso fundamento na certeza da vida eterna não será firmado no mérito próprio, mas única e exclusivamente no mérito da obra salvífica de Cristo Jesus. Hebreus 9, 27 e 28. Embora tenhamos o livre-arbítrio para tomar decisões, o Espírito Santo age para nos converter do caminho errático, João 16, 8, ainda que falhemos em alguma coisa. Nosso Senhor nos prende por meio dos laços de amor, trazendo-nos de volta ao aprisco. Lucas 15, 7 e 1 João 5, 13. Então, Cristo, ele nos dá a certeza da vida eterna, mediante a sua obra salvífica na cruz do Calvário, mas não por mérito nosso, não porque escolhemos ele, não porque somos bonzinhos, mas a Bíblia diz que nós o amou porque ele nos amou primeiro, e a Bíblia diz que não foi nós que o escolhemos, mas foi ele que nos escolheu, João 16, Então, Deus nos escolheu e nós respondemos essa escolha, porque o grande erro
da doutrina da predestinação é achar que Deus simplesmente escolheu e aquela pessoa está salva. Não. Como eu sempre disse e digo e volto a repetir aqui. Deus, ele nos escolheu, mas só que nós precisamos responder essa escolha. Deus escolheu Abraão para ser o pai da fé, como já vimos nessas lições anteriores. Mas ele tinha o direito de rejeitar ou de aceitar. Ele aceitou. Deus escolheu Davi, mas Davi tinha o direito de rejeitar. Deus escolheu eu e você, mas nós temos o direito de rejeitar. Mas se nós obedecermos a sua voz, seremos salvos, se permanecermos na fé. Mas sem essa historinha de carochinha, de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Acreditar na doutrina da predestinação, eu volto a repetir, como uma vez salvo, salvo para sempre, é pisar no sacrifício de Cristo, é rejeitar o sacrifício de Cristo, é chamar Deus de ignorante. Quem acredita na doutrina da predestinação está chamando Deus de ignorante. Por quê? Porque Deus deu o seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se o homem já estava salvo, por que Deus fez isso? Não cabe na minha cabeça essa doutrina da predestinação. Não tem como aceitar. É impossível acreditar nisso. Isso é uma doutrina de demônio. Isso é uma doutrina inconsistente. A doutrina da predestinação existe, sim, como eu disse, com o direito de escolha, não com o direito de salvação, com o direito de ser chamado para uma obra específica e não com o direito de salvação. A salvação é para todos. Todos que aceitarem a Cristo serão salvos e permanecer na fé. Todos que aceitarem a Cristo e permanecer na fé serão salvos. Mas se rejeitar, vai para o inferno, né? E outra, Deus não lança ninguém no inferno, tá? O homem, a mulher vai ao inferno pela sua escolha errada, pelas suas decisões erradas. Amém? Subsídio teológico. De acordo com as escrituras, a perseverança refere-se à operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a obra de Deus começou em nosso coração e será levada ao bom termo. Filipenses 1,6. Parece que ninguém, seja qual for a sua orientação teológica, é capaz de levantar objeções à semelhança declaração. Então, de acordo com as escrituras, a perseverança refere-se à operação contínua do Espírito Santo, mediante a qual a obra de Deus começou em nosso coração e será levada até o fim. Então, as escrituras ensinam que a boa obra ela começou e acabará, será levada até o fim, desde que eu permita, né? Desde que eu, pastor Paulo Delanhese, continue firme na minha fé, continue firme na doutrina da palavra do Senhor, né? E que eu possa fugir das doutrinas heréticas e diabólicas. Conclusão: o perigo da apostasia é uma realidade, mas a certeza da vida eterna é uma dádiva tão gloriosa que suplanta esse perigo. Não há o porquê de procurar contradição quanto à relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus é poderoso para, em Cristo, nos guardar até o dia final, a fim de que perseveremos nele em meio às provações da vida. 2 Timóteo 1,12. Então Deus, ele nos chamou, né? Está pronto para nos salvar, está pronto para nos levar ao céu, mas para isso devemos nos afastar de toda ação diabólica, de tudo aquilo que possa contaminar o homem, de tudo aquilo que possa enganar o homem, né? De tudo aquilo que possa desvirtuar o caminho da verdade, né? Porque Cristo, ele já pagou o preço na cruz do Calvário por todos os homens, todos, sem exceção. Deus não condenou ninguém ao inferno, né? Como eu já disse, todos têm direito da salvação, né?
Não existe essa história daqueles que nasceu sob a linhagem de Caim e de Abel. Não existe essa história de dizer que Caim foi uma relação do diabo com Eva e nasceu todos que estão condenados ao inferno, e Abel uma relação sexual de Adão e Eva e esses serão salvos. Não existe linhagem de Caim e linhagem de Abel, né? Então, não se preocupe com isso, porque isso aí é mentira de homens que têm as suas mentes cauterizadas pelo diabo. Isso aí é mentira de pessoas que deixou ser enganado pelo diabo no meio do caminho da história, tá? Então, isso aí é historinha para boi dormir, isso aí é carochinha, isso aí é acreditar no folclore brasileiro. Mula sem cabeça, saci tererê, lobisomem. Nada disso existe, como também a salvação, ela não está garantida. A salvação tem o verbo de condição, e a condição aqui é que eu permaneça fiel, é que eu guarde a minha coroa para que ninguém tome. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva. Digite lá, paulo.delanhese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor. Estamos aqui para defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Não podemos nos calar diante das heresias e das mentiras de Satanás. Até o nosso próximo vídeo no nosso canal do YouTube.